Buenas, mundo! Eu sou a Vanessa Panambi, astróloga, taróloga e terapeuta integrativa do Amarcura, abrindo caminhos para mais um oráculo semanal. Continuando este janeiro de 2025, sintonizando a pura vida acontecendo. Hoje, daqui dos estúdios da minha casa, da pura vida acontecendo da minha casa, direto, transmitindo para a Rádio Cultura de Curitiba. Então você vai poder acompanhar aqui agora, nesta terça-feira, mas ficaremos gravados para alinhar essa pura vida acontecendo também pelos próximos dias, porque afinal de contas, vocês sabem que quando a gente está falando de pura vida acontecendo, a gente está falando de uma semana inteira. E aqui vamos abarcar e acolher os dias 6 a 12 de janeiro de 2025. Então hoje eu estou muito tranquila aqui, costurando os meus amuletos enquanto vou falando do oráculo semanal com vocês. E quero começar trazendo uma frase muito quentura e fresquinha, porque foi uma frase que veio de uma conversa com uma amiga que também é minha consulente, tripulante da nave Amarcura, que é a Fernanda Pavão, e ela no meio de uma conversa nossa falou, sabe, eu tô sem medo de me sentir completa. E vamos raciocinar, vamos refletir, vamos trazer essa informação aqui. Sem medo de me sentir completa. Como é que isso ressoa aí? Porque o que eu vou dizer aqui? Como é que essa frase ressoa aqui, que fez um sentido muito amplo e em camadas? Quando a gente perde o medo de nos sentirmos completas, temos muitas coisas para entender o tamanho, né? Entender o quanto isso nos traz uma liberdade para uma série de conceitos, para uma série de formas de vivenciar as relações. Então, quando a gente vai olhar para essa afirmativa, essa afirmação, essa manifestação, a gente vai fazer essa correlação e correspondência com o céu do momento, entendendo essa aproximação de Marte com a Terra, né, que já vem acontecendo enquanto Marte está no seu período de retrogradação. E isso nos traz essa necessidade quase que visceral de colocar e estabelecer algumas formas de entender o que vai nos abrir caminhos e o que não vai mais. Então, quando a gente está numa semana como essa, de 6 a 12 de janeiro, numa lua crescente, que começa ali crescendo em Áries e vai abrindo caminhos então para ficar cheia no signo de Caranguejo, que é o mesmo signo onde se encontra Marte, que traz essa energia visceral, que traz essa necessidade de resgatar forças, porque quando a gente fala que eu não tenho medo mais de me sentir completa, estou sem medo de fazer isso ou aquilo, estou com vontade, a gente está falando de lugares de resgate, a gente não está falando de nenhuma novidade, a gente dificilmente vai adquirir forças que não nos são naturais. A gente descobre e redescobre como é que a gente vai ressurgir delas, ressurgir para essas forças e lembrarmos-nos de quanto somos partes e fragmentos de nós mesmos. Ah, mas esse papo é muito profundo. Pois é, e a gente está precisando começar ou continuar se preparando para esse tipo de profundidade para perder o medo de se sentir completa, para perder o medo
dessa energia visceral que vai percorrendo o nosso corpo, a nossa rede neural, porque é isso a pura vida acontecendo. Então, de maneira simbólica, é mais uma etapa nesses dias para a gente observar com profundidade quais são as verdades que a gente precisa encarar que nos impedem de nos sentirmos completas e completos. Quais são as coisas que a gente insiste em achar que nos falta em determinada área da nossa vida, porque apenas faz uma correspondência, uma relação com esse paradigma, com essa ideia de que sozinha, sozinho não consegue, ou que precisaria de uma outra coisa, de um outro tempo, de uma outra situação para isso se manifestar, e sempre nessa ideia de que faltando algo nunca se sente completa o suficiente para manifestar essa tal completude. Então, o custo disso não é um custo apenas para que a gente fique nesse teor filosófico da situação, mas para que a gente entenda que temos aí verdades para encarar e vontades que não dá mais para fugir. Então, quando a gente perde o medo de nos sentirmos inadequados, quando perdemos o medo de não pertencer, o medo de ser rejeitado, o medo disso ou daquilo, de situações que já nos atravessaram ao longo do tempo e da história, a gente para do quê? De fugir. Fugir, inclusive, daquilo que é maravilhoso, daquilo que nos completa, daquilo que nos faz prosperar e criar cada vez mais. Então, quando a gente para de fugir, a gente para de fugir, inclusive, do medo. Quando a gente para de fugir com o medo, né, a gente passa a lidar com ele de uma outra perspectiva. Então, é mais aceitável que se passe também pelas mortes, que se passe também pelos sofrimentos, que se passe também pelo desconhecido. Porque quando a gente para de fugir, a gente para de sair daquele lugar que a gente acredita que está se escondendo de tudo e de todos, enquanto na verdade só está se escondendo de si mesmo. Energeticamente acontece uma coisa muito interessante, né? Da gente perceber que o nosso desconhecido, o nosso desconhecimento e a nossa ignorância cria, energeticamente falando, mais alertas do que proteções, né? Então, quando eu não sei que algo existe ou o poder de algo sobre mim, eu não fico forte o suficiente para me proteger daquilo, eu fico ainda mais vulnerável. Então, sempre tem aquela história, é bom quando eu não sabia disso, bom era quando, né, toda aquela inocência, aquela ingenuidade, melhor era antes que eu não tinha acesso a determinadas informações, que eu vivia na ignorância, e aí é mais um engano, né? E é esse engano que faz a gente se tornar dependente de situações, de distrações, de coisas que realmente fazem com que a gente não consiga, mesmo buscando informações e buscando conectar pontos e aprender, faz com que a gente ainda enfrente tudo do tamanho que a gente acha que é capaz de absorver. Então, eu vou buscar um conhecimento, eu vou estudar algo, eu vou tentar, eu vou criar, eu vou me relacionar, mas sempre de um tamanho que eu não me coloque como completo, como completa. Só que quando a gente para de fugir, a gente também enfrenta tudo do tamanho que é. E se a gente começa a enfrentar as coisas e situações e eventos do tamanho que elas são, a gente também passa a enfrentá-las do tamanho que nós somos.
E é isso que faz com que a gente experimente no nosso corpo físico tudo aquilo que é do espírito e passe a entender que uma coisa se liga à outra, né? Que não, o corpo e o espírito não estão separados, que as necessidades do corpo alimentam o espírito e vice-versa, e como uma coisa se liga a outra coisa sucessivamente, mesmo quando a gente não faz essa conexão. Porque o fato das situações e acontecimentos se relacionarem não depende da nossa perspectiva. Mas quando a gente traz a nossa perspectiva, a nossa consciência e fala, aquele momento eureka, né? Aquele insight de você acessar algo que espiritualmente você já sabia, mas que você passa a ver através das engrenagens do cérebro e os seus olhos passam a perceber e você torna aquilo também parte considerável da realidade, o que acontece? Você entra para a energia criativa, você faz parte agora de um processo grandioso, mas que não depende de você para acontecer. Por isso, quando a gente olha para os acontecimentos através da astrologia, dos oráculos e de todos esses estudos e conhecimentos simbólicos, a gente precisa olhar de maneira circular. Por que algumas pessoas têm medo ou têm dificuldade de entender? Porque quer pensar apenas numa linha reta. Aconteceu aqui, resultou aqui. Isso aqui faz com que isso seja aqui. Então, quando não se liga os pontos e não se conecta as situações de forma circular, dificilmente vai se perceber o todo, dificilmente vai se perceber que sim, uma coisa tem a ver com a outra. Agora, o outro ponto extremo, que é por isso que eu falo da nossa dificuldade nesses dias também astrologicamente se falando, de lidar com essa energia visceral, essa intensidade de uma forma organizada. Por quê? Ainda mais com a Vênus entrando em peixes, o Marte em caranguejo, a Lua crescente já quase cheia e aquela coisa toda para a qual a gente se encaminha de tempos em tempos. É muito fácil cair nessa coisa de querer fazer conexão com tudo e com todos sem esse filtro e sem essa compreensão circular. Porque se a gente usar esses recursos simbólicos, mais uma vez, como a base aqui que a gente fala muito, da astrologia, para decodificar aspectos sutis, aqueles aspectos sutis que estão entre as linhas gráficas, estão entre aquilo que a gente não consegue enxergar para além do técnico, a gente dificilmente vai poder usar esse conhecimento, essas informações, para criar pontes e para, de fato, serem recursos. Então, tem muita gente que começa a mergulhar nesses estudos, a buscar informações e simplesmente não consegue absorver ou criar consciência da relação entre as coisas, porque por dentro está tentando encaixar tudo numa linearidade e é cheio de Deus me livre por dentro, né? Deus me livre pensar que isso tem a ver com aquilo. Deus me livre isso ser uma coisa ruim. Deus me livre eu descobrir que eu sou uma pessoa ruim. E aí fazer uma conexão aqui que faça com que eu tenha que trabalhar algo que na verdade eu não quero. Deus me livre eu descobrir que eu não sou a vítima da história. Então esse parar de fugir com medo para aceitar passar por umas mortes, para aceitar passar por um sofrimento, para aceitar passar por esse desconhecido, se tornou essencial para que a gente dê os próximos passos. Mas nada disso me interessa, o foco agora é completamente no processo material e eu preciso, às vezes, dar um tempo dessas situações, dessas informações. Ótimo, dar um tempo é importante, mas dar um tempo é sempre transitório, porque essas situações elas vão voltar a bater na nossa porta, porque quando a gente passa a conectar informações, a gente vai precisar entrar naquele ponto de chegar no essencial. Você vai lapidando, você vai filtrando, você vai vendo o que faz sentido, não importa, não tem nada de certo e errado,
mas você vai fazendo o seu movimento para entender qual é realmente a vibração e ressonância que alguns conteúdos, algumas áreas, algumas experiências têm com a tua vida aqui, o teu caminho. Então, por mais profundo e grandioso que isso seja, é algo que tá aí, ó, acontecendo nesses dias. São pessoas, são eventos, são situações que estão o tempo inteiro nos perguntando simbolicamente, e aí, qual é a sua? Tá com medo de se sentir completa? Tá com medo do quê? Tá fugindo do quê? E aí, quando a gente fica com o que é essencial, a gente pode realmente responder isso de forma mais simples, né? Puxa, é isso aqui que me incomoda ou não, isso aqui já passou, isso aqui é outra realidade, então você atualiza o programinha e fala, não, já venci isso aqui, já superei essa situação, e aí a gente ficando com o essencial, a gente se protege e se fortalece. Mas quando a gente fica aí acumulando, porque eu tive uma experiência assim, eu tive um sonho assim, eu tive uma visão assim, eu li tal livro, eu fiz tal curso, eu fiz não sei o quê, mas e aí? Aí você vai ver a vida da criatura humana e a vida tá igual a 10 anos atrás. Tá igual a esses tempos. Então, assim, a vida interior, não é a vida o que a pessoa faz, o papel que ela cumpre, isso faz parte do script de cada um. Mas a vida interior, o que as pessoas estão falando sobre o que elas estão percebendo e experienciando. E aí, são as pessoas, são as criaturas humanas que são presas muito fáceis para o medo e começam a veicular o medo. Você pode ser essa pessoa, de vez em quando ou sempre, ou você pode conhecer alguém que seja. O importante é a gente entender essa dinâmica, né? De que o medo ele traz um acúmulo de fuga de milhares de situações desconhecidas. Então, prefere-se ficar com o que é conhecido e ficar o tempo inteiro martelando naquela situação, né? Repetindo, como se fosse um cuidado, como se fosse um zelo, como se fosse uma coisa muito interessante de se manter, e talvez não seja. Então, cuidado para nessa intensidade não ser veículo para o medo, seja o seu medo, seja começar a ativar através da palavra, do comportamento e das experiências também o medo nos outros. E a forma mais rápida e eficaz de fazer isso é pensando. Pensou, transmitiu. E para a gente se lembrar, se interessar e fazer algo com o sentido mais profundo dessa existência, a gente precisa de muito contato com o nosso mundo interno. Então, por isso que, se perceber aí, a gente está passando por uma oscilação de apagões e insônias, né? Tenho percebido isso na minha dinâmica e na dinâmica de pessoas do meu convívio e agora em relação a atendimentos, de perceber que o sono ele está vindo de uma forma diferente, o tempo está correndo de forma mais acelerada, e aí de novo vem a necessidade de, se a gente para de sentir medo, a gente também para de fugir do próprio descanso, para de fugir do relógio, para de fugir das situações com pressa ou com medo de que elas não aconteçam se a gente parar, se a gente rever essa forma de lidar com a situação. Então, conversar com as nossas partes, né? O cérebro, as sensações, a pele, o coração, as nossas partes sutis e conversando com essas percepções para começar a dar esse comando de criar, sim, circuitos para nos tornarmos cada vez mais abertos e receptivos para essa consciência do que é necessário eu absorver de informação, o que é necessário conhecer na minha programação que está me impedindo ou que pode me facilitar mais,
dentro dessa concepção desse universo que me habita, em proporções que a gente não percebe se não parar para meditar, se não parar para descansar, se não parar para escrever, se não parar para fazer uma leitura, se não parar para ficar em silêncio. Então, a razão linear, a compreensão linear que ignora o desconhecido, que só aceita os fatos comprovados por uma ciência que é limitada, vai ocasionando também essa perda de sensibilidade, de proteção para compreender certas coisas. E é daí que surge a necessidade de a gente ir para essa parte simbólica, entender que a verdadeira compreensão ela vem através da compreensão das leis universais. Entender que da mesma forma que o nosso cérebro funciona aqui embaixo, funciona lá em cima o cosmos e vice-versa. Então, existem operações alquímicas que acontecem a todo tempo no nosso dia a dia e que a gente só acha complexo, difícil, chato, pesado de entender, porque a gente não descobriu ainda a linguagem que nos é apropriada, que é apropriada para cada pessoa individualmente. Quem são as pessoas que você gosta de ler, de ouvir, de estudar? Quais são os caminhos? Com que tipo de assunto se tem ressonância? É importante saber disso para começar a entender essas referências, para não transferir a responsabilidade, mas para se apoiar nessa... A gente precisa de soluções rápidas, principalmente para os mesmos problemas, para as mesmas situações que vêm de anos, para pelo menos diminuir o espaçamento dos enganos, para diminuir o espaçamento e poder se apoiar em algo de forma cada vez mais sustentável e entender que quando se fala sobre ser você aí na sua casa, o eixo emocional muitas vezes, porque é você que vai atrás de compreender melhor as dinâmicas, é você que vai atrás do conhecimento, é você que vai atrás de se melhorar e estar a serviço de algo maior para além da linearidade física, isso não seja trazido nem como algo especial e nem como algo pesado. Por quê? Se elimina o medo. Não ter medo de ser o eixo que sustenta a si mesma, não ter o medo de ser o eixo que sustenta o trabalho que se faz, a família que se tem, porque aí as coisas vão caminhando por essas leis universais e se restaurando e se reequilibrando naturalmente. Então, isso é que vai criando essa independência, não ter medo de se sentir completa, não ter medo de se sentir transbordante, não ter medo de se sentir muito louca, que não se encaixa nas situações, muito estranha, muito distante da realidade da maioria. Tá tudo lindo e maravilhoso. E esse criar essa independência é muito paradoxal, porque a gente percebe que os caminhos, eles não dependem de você. Os caminhos não dependem de mim para existir. Os caminhos não dependem da pessoa que você se relaciona para existir. E isso a gente compreende olhando para o nosso mapa astral, olhando para uma leitura oracular. Tem a perspectiva, a probabilidade de acontecer isso, isso e isso. É sobre aprendizado, não é sobre a existência dessas pessoas. É sobre vibração, frequência e ressonância para aquilo se materializar. Então, independente de você estar fazendo aquilo que deve ser feito no seu caminho ou não, esse caminho ele continua tendo força própria. Agora, quando você passa a fazer as coisas que dependem da sua vibração, da sua frequência, da sua energia, você estabelece uma ressonância para estar dentro daquele caminho e aí a pura vida acontecendo. Então, não há nada determinado, porque nunca é apenas sobre uma coisa só, porque está tudo interligado. Então, às vezes, a gente deseja muito que algo aconteça, no entanto, aquele algo está interligado em vários outros algos, situações e pessoas.
Buenas para quem tá chegando, feliz 2025, Adele. Besitos para quem está por aqui. Não consigo mexer na minha tela aqui no Instagram, senão eu caio com todas as coisas. Mas vamos juntas aqui acompanhando o raciocínio circular. Então, se não tem nada determinado, porque nunca é apenas sobre uma coisa, pessoa ou evento isolado, o que a gente entende? É a sintonia emocional que, sim, é um fator determinante para o grau de interferência das energias negativas ou positivas. É daí que vem a ressonância energética, da gente encontrar caminhos e coisas e pessoas que fazem sentido e que a gente vive, compartilha uma realidade similar. É daí que vem a pura vida acontecendo. Então, sintonia emocional. O que a gente entende como emocional? Uma ramificação de algo que nos faz humanos. Essencialmente, todas as nossas emoções, elas advêm dos nossos sentimentos, que vêm de uma energia só que compõe a nossa malha energética, o nosso DNA, a nossa forma de se estabelecer aqui como humano, que é a frequência do amor. Que emocionalmente a gente entende de forma fragmentada, racionalizada, cheia de crenças e camadas, mas que é algo ainda muito distante de ser compartilhado. Por isso essa sintonia emocional, ela é o nosso banco de dados, é como a gente se estabelece aqui nesse laboratório Terra, entendendo que é isso mesmo que a gente veio fazer o tempo inteiro. Descemos para fazer uploads e downloads e depois subimos para fazer essa pesquisa aqui de como é que foi esse laboratório emocional. Quando a gente passa a olhar para isso sem... Olha, eu tentando acertar a linha na agulha aqui. Quando a gente passa a olhar para isso sem esse julgamento de isso é certo, isso é errado, isso não deveria ter acontecido comigo, eu tenho medo do desconhecido, eu tenho medo do sofrimento, eu tenho medo da morte, a gente vai operando numa ramificação exclusiva de conceitos que nos impedem realmente de vivenciar isso com uma maior totalidade. A gente vive num campo dual, então sim, vai fazer parte viver tanto coisas boas quanto coisas ruins e às vezes simultaneamente, né? Que de novo, é o que? É a pura vida acontecendo, é tudo simultâneo, uma coisa não para acontecer outra, e se a gente não se deu conta ainda disso, tá na hora de ampliar essa perspectiva até para entender outras realidades. Então, quando a gente fala de renascer, ressurgir, que já vem sendo tema pelo menos no último mês dos oráculos semanais, todo esse simbolismo de fênix, de cinzas, de transformação, de casulo para borboleta. Nesse momento de início de ano, quando a gente está falando sobre isso, é para que a gente trate os nossos padrões mais baixos de energia. E o que são os padrões mais baixos de energia? São aqueles que você não tem consciência. Não quer dizer que é quando você fica com raivinha, não quer dizer que quando você precisa chorar, quando você precisa ficar triste, que isso é um padrão baixo de energia. Não, quer dizer que o padrão baixo de energia é aquele que você não sabe que você está operando porque não está sob a sua consciência. Então, não é um padrão inteligente. Agora, tratar o baixo padrão de energia é um processo gradual. Talvez seja por isso que nos oráculos isso tenha vindo coletivamente com tanta frequência. Se é um processo gradual, a gente vai atraindo campos energéticos e situações para diluir e entregando uma outra energia para que a experiência venha diferente e a compreensão vá sendo adquirida conforme os dias passam, conforme as pessoas se relacionam, conforme as situações são decididas e outras liberadas.
E o que vai atraindo esses campos energéticos e diluindo situações? A partir do quê, né? A partir do nosso ectoplasma, da energia que a gente cria e emite. Então, se a coisa mais valiosa que a gente vem falando é o quê? A nossa energia, é o nosso ectoplasma, que é o que permeia o nosso campo, a nossa aura. O que é mais importante a gente fazer nesse momento é cuidar exatamente disso. Por isso, todo mundo pode, precisa, deveria aprender sobre esses assuntos, sobre a sua própria energia, sobre ferramentas de autocura, sobre como se observar, sobre como é que é melhor para você funcionar, sobre como operam os corpos sutis, o que acontece quando você dorme, quando você acorda, quando você come, quando você faz escolhas. E lidar com a sua própria energia é o principal. Mas o principal obstáculo qual é, mais uma vez? O medo. Vai que você descobre coisas que você não gostaria, né? Vai que isso te tira daquilo que você acha que é o seu caminho. Vai que isso te deixa doida. Vai que, né? Vai que. Então, é muito engraçado no sentido de curioso, de perceber que o nosso desconhecido, na verdade, é 95% da nossa realidade. Aí vamos pegar uma média ali do que a física estuda e do que todo estudo da física quântica vai nos revelando, de entender que, então, matéria física, o que a gente tem aqui como percepção da realidade, do que a gente vê, é só uma média de 5%, né? Porque o resto é matéria escura, é energia escura, é antimatéria, faz parte de um campo totalmente desconhecido para a nossa percepção e nossos sentidos físicos, e aí? 5% é realidade física. Então, para a gente aprender a lidar com todo esse desconhecido, a gente precisa começar pela gente, que é o que nós desconhecemos sobre nós como indivíduos. Aí passa por toda essa parte da psicologia, de entender os seus papéis, de entender os seus lances familiares, de entender esses subprodutos de todo o seu percurso, da sua história, de entender através de uma linguagem, de uma abordagem, como é que essas dinâmicas acontecem, vai por essas engrenagens, para daí perceber que existe uma mecânica, um mecanismo oculto, e isso é muito interessante. Não interessa o que a gente sabe da gente. Interessa como força, mas interessa mais ainda o que não sabemos sobre nós mesmos. E aí, quando as coisas ainda não estão acontecendo no ritmo que gostaríamos, temos aí inúmeros imprevistos e atrasos e coisas que ainda não estão desenrolando, e aí temos esse fluxo até meados de março. Aproveita para dar um gás aí no autoconhecimento de verdade, não no bolinho, né, do autoconhecimento. Não nas fofurinhas, porque a gente vai precisar saber o que fazer para além do modo sobrevivência e operar em outras esferas. Saber usar a nossa própria energia quando está dormindo, quando o corpinho físico está dormindo. Saber usar a nossa energia quando a gente prevê ou pressente ou intui situações. Tá, intuiu, e aí? Vai fazer o que com essa informação? Vai criar como? Vai movimentar como? Que tipo de recurso você tem para fazer o que com o que vem para você? Olha que coisa doida, mas acompanha só isso aí. É para a gente aprender a lidar com esse desconhecido a todo momento. Universo simbólico é um começo, mas para entender de energia, frequência e vibração de uma forma bem interessante. Então, nesse momento, inclusive, estou aqui costurando, conversando com vocês, mas cheia de movimentos aqui na minha mesa para repaginar boa parte da Mercúrio, porque a coisa vai ficando cada vez mais séria e não dá para ficar na superfície de certos assuntos e situações mais. A gente precisa trabalhar sério algumas coisas que estão acontecendo aí.
compreender o nosso funcionamento mesmo e saber o que fazer a partir do individual para poder colaborar com alguma coisa no coletivo, seja o seu micronúcleo, seja coletivão, né? Nós aqui como humanidade. E aí, isso que eu tô costurando aqui, inclusive, tem a ver com isso, né? Que são os amuletos que logo em breve teremos notícias sobre os amuletos que vêm dessas costuras aqui. Mas vamos para a nossa carta central, então, para finalizar nosso oráculo semanal. E a nossa carta é nada menos, nada mais, nada menos do que a carta da ressurreição. Deixa eu deixar aqui para fazer. Carta da ressurreição, ela já veio aqui em outros momentos, mas aí articulando aqui essa energia para a gente perceber o seguinte: a sua alma está agora voltando para o seu estado puro e original de amor. Ser quem você é o leva a ser cada vez mais amor. A ressurreição da sua alma pode incorporar a paz singela que sucede às poderosas experiências de, entre aspas, morte. À medida que você se desidentifica dos estados reativos subconscientes, a dor e o sofrimento são amenizados. Você passa a viver num fluxo de energia. Essa energia é, em essência, amor. Quando ouve a sua voz interior, você percebe que tudo, pessoas, rochas, plantas e estrelas, tudo é amor em essência. A ressurreição da sua alma é um fluxo de espírito subjacente a toda sincronicidade e significado. Você transcende a evolução por meio dessa ressurreição. Você está voltando para o amor, ou seja, para casa. Continue nesse estado de unidade, com a luz amor, e todas as suas experiências verdadeiras estarão ressuscitadas. Volte a sua alma para o amor. Visualize e sinta a ressurreição como o ressurgimento do amor original na sua alma. A ressurreição diz: volte-se para o invisível, para a escuridão, para os oprimidos, e deixe que o amor guie a sua alma pelas circunstâncias à sua volta. O amor não é cego, ele dá aos cegos a capacidade de enxergar. E a afirmação que a carta traz é: sofri as consequências do desejo e agora a minha alma ressuscita para o mais amor puro. Sim, e feliz aniversário, feliz retorno solar para a Suzane Brasileiro. Ai, que bonita, que vai fazer aniversário amanhã. Parabéns, Viva Su, que nasceu no mesmo dia que meu filho mais novo. E olha só que bonito, né? Essa carta da ressurreição, ela comentou aqui na véspera do aniversário, é um presente para todos nós nesta fase capricorniana, de entender exatamente essa oportunidade da gente entender, tá, né? Vamos resumir aqui. Fiz merda, me enganei por uma situação, tive expectativas, achei que uma coisa era outra, me ofendi com determinadas situações, fiz uma leitura equivocada de outras, enfim, podemos dar aí inúmeros exemplos. Mas eu não preciso ficar reagindo a isso que já aconteceu, né? E aí a gente tem as experiências próximas para medir o quanto isso realmente está sendo colocado em prática. E essa desidentificação é que faz, então, com que a gente consiga aumentar os padrões de energia gradualmente. Porque eu não vou ficar o tempo inteiro liberando ectoplasma para qualquer situaçãozinha que acontece. E olha que interessante quando a gente vai falar isso, porque semana passada quem abria caminhos era a carta da criança. E agora a criança está na nossa mochilinha, ou seja, a posição da carta da mochila, que eu chamo de mochila, aquilo que a gente precisa descarregar. Foi importante, tem um aprendizado, e agora para esse aprendizado ser materializado, incorporado na nossa prática, a gente precisa liberar o peso disso,
tá? Já deu aqui, então, da energia da criança, no sentido de que a gente precisa, de fato, amadurecer para confiar nas coisas. Amadurecer para aceitar essa ressurreição. Aceitar que a gente está voltando, sim, para esse estado puro e original que a criança detém muito mais proximidade com a alma do que nós que vamos cristalizando ao longo do tempo, mas que isso é inerente ao ser humano. Então a gente não precisa ficar no modo infantil ou tratando o tempo inteiro aqueles traumas de infância para conseguir lidar com aquilo que é prático e da vida real. A gente precisa renascer e ressurgir a partir disso, voltar a nossa alma para o amor, para o estado original das coisas, aumentar esse nível, esse padrão de percepção das situações ao redor. Qual é o nível de importância que isso detém sobre mim ou que isso tem? Qual é o poder que isso tem para me tirar desse eixo de sustentação? Então, tudo isso se volta mais uma vez para o emocional. A gente olha para essa carta da criança na mochila, nessa posição de liberar, para que a gente possa também entender que não dá para ser leviana, não dá para ser ingênua e não dá para ser infantil para lidar com determinadas coisas. Mas que nem por isso precisamos perder essa capacidade de frequenciar o amor. E que por amor a gente cria estratégias para lidar com a nossa saúde mental, quando não é possível, por exemplo, conviver com determinadas pessoas, conviver em determinados grupos, praticar determinados caminhos de trabalho, permanecer em determinados ambientes, por amor a você mesma, por amor a você mesmo. E isso não quer dizer que precise se criar uma infantilidade, uma inimizade, um conflito, porque aquelas situações simplesmente não dizem mais respeito. E aí sua alma ressurge, e aí você relembra, volta para o marco zero, para o ponto original das coisas. E aí a gente tem a carta da raposa. A carta da raposa aqui tá como abre caminhos, então olha que interessante, né? A carta da raposa no baralho cigano, ela tem, no baralho cigano e na mitologia, nos desenhos animados, tem essa coisa da raposa ser aquela que engana, né? Aquela que quer se passar desperta. No entanto, aqui vai falar sobre essa, junto com a criança principalmente, né? A criança sai e a raposa entra. É como se fosse realmente esse momento de olha para esse assunto, para essas experiências dessa semana, do dia 6 a 12, com um pouco mais de estratégia. Fica um pouquinho mais em silêncio. Não vai sair cantando bola nem vitória, não vai sair gritando antes de lançar flecha. Vai com calma. Porque essa estratégia, ela tem a ver com, primeiro, não ficar se armando no modo defensivo e parar para pensar, sem querer bancar esperta, né? Não é se esconder, vou ficar aqui porque assim ninguém me vê, ninguém me incomoda, ou vou ficar aqui porque ninguém vai perceber e eu vou conseguir ouvir coisas ou perceber coisas. Não tente bancar a esperta, se fazendo de invisível. Esse tempo de ficar um pouco mais quieta é justamente para se organizar, usar uma inteligência, a Michele comentou ali, astúcia, e a arte, cultura, é isso que eu não sei ler os nomes, gente, falando da ressurreição da alma da outra carta. E é exatamente isso, né, que a raposa traz. Você faz esse movimento de acionar a sua parte mais inteligente, você vai olhando para isso com uma certa sagacidade para premeditar os próximos passos, sem mais aquele olhar ingênuo. Gi, obrigada por responder, falando da ressurreição da alma ali.
Então, olha só que interessante essa tríade, né? Vocês que estão aqui interagindo, muito obrigada, fazendo esses comentários, porque aí a gente vai conectando os pontos, né? Cenário dessa ressurreição da própria alma. A gente libera essa necessidade de infantilizar o processo, a necessidade de estabelecer uma comunicação ingênua e inocente e passa para um outro nível de se relacionar com esse entorno, que é no modus operandi da raposa véia, sabida, que está ali de passagem, mas não está à toa. Então, tem todo esse plano e uma palavra que fica assim, ó, na minha tela mental quase como em neon é premeditação, que é a arte de você meditar e prever as situações a partir de uma escuta interna. Precisa ser necessariamente uma meditação, né, apropriadamente difícil, mas pode ser um momento de contemplação que você dedique, que você organize realmente tempo no seu dia para antecipar, para visualizar como é que vai ser, como é que você deseja estar. Para as próximas situações, quanto mais elas vão se aglutinando e incorporando, você consiga já ter esse recurso da premeditação ativo. Então, bora lá, minhas raposas. Vamos trabalhar aí essa ressurreição. Já estamos trabalhando, porque já estamos, hoje é dia 7 e continuaremos até dia 12, deixando essa lua crescer, as oposições no céu acontecerem, as situações se expurgarem e se organizarem, e aí vamos assentando todos juntos e avante os próximos capítulos da pura vida acontecendo. Graças a vocês que estavam me fazendo companhia aqui, isso aí, Gi, que sejamos raposas sábias. Né? Vamos lá para a próxima semana. Eu tô achando interessante também, se vocês perceberem que nos últimos oráculos a gente não tá falando só sobre a semana, porque aí está ficando cada vez mais atemporal, né? A gente já tá falando, ó, se liga porque na próxima semana é tal coisa, se liga porque vai virar uma chave assim, se liga porque essa informação já tem a ver com a próxima semana. E aí chega na próxima semana a gente já tá falando sobre uma outra coisa. Então isso não é para gerar uma ansiedade e nem para nos sobrecarregar com uma sensação de, não, é para ficar, qual é a estação que a gente vai sintonizar agora? Tá, a gente está num cenário de ressurreição, a gente precisa incorporar essa energia da raposa. Onde eu entro, o cenário que eu entrar, eu vou me preparar, eu vou me antecipar, porque isso é inteligente. E eu preciso deixar o peso da semana passada para trás, porque já não me pertence mais, já é uma roupa velha, já não quero mais saber. Ano passado eu morri, esse ano eu não morro. E aí a gente mete Belchior no oráculo também, se for necessário. Então é isso. Recados dados, vou continuar aqui a minha postura, fazer minhas leituras oraculares. Já falei, mas falo de novo. Dia 15 eu reabro a agenda, por enquanto eu estou aqui nas entregas das minhas leituras oraculares anuais. Para quem já solicitou em dezembro e em janeiro, dia 15, eu abro mais vagas para as leituras oraculares, para tarot flecha sempre rolando. E para os processos do Amarcura, que vem muitas novidades boas aí, para quem está a fim de fazer uma terapia e aprofundar todos esses temas maravilhosos. Muito que bem. Graças, então, mais uma vez a vocês que estavam aqui comigo, que ouviram, que vão ouvir. E para aqueles que nunca vão chegar, um besito. Juntos e avante. Até semana que vem.